Bom dia. Vamos dar continuidade à leitura da palavra de Deus, né? Então, um bom dia para você, uma boa semana. Obrigada a Deus por mais uma semana que se inicia, né? Hoje é segunda-feira. Graças a Deus foi um final de semana intenso novamente, né, na nossa igreja, onde podemos vivenciar mais um pouquinho do amor de Deus e de quanto Deus ele quer nos usar, né? Os campos estão brancos, né? As almas estão aí perdidas. Tivemos um final de semana onde tivemos a oportunidade de trabalhar com as mulheres aqui no Renascer, com os jovens lá na Condo, né? No sábado e onde fomos visitar também os venezuelanos, que se encontram alguns lá no abrigo, lá perto da nossa igreja Condo. E à noite tivemos a presença deles no nosso culto. Foi uma coisa diferente, uma coisa que fugiu do nosso comum, né? Um culto em duas línguas, no espanhol e no português, mas foi algo maravilhoso, que veio para somar e agradecemos a Deus por capacitar, porque temos pessoas capacitadas na Condo para que o culto fosse em duas línguas, coisa maravilhosa, coisa de Deus. Então, já começa o dia, a semana, agradecendo a Deus pela capacidade que Ele nos dá. Tivemos também encontro de casais maravilhoso, onde podemos crescer enquanto casais, tá bom? Vamos começar? Abra sua Bíblia, Isaías 47. O título fala assim: Babilônia é conquistada. Aí o prefácio fala assim: Deus faria chegar logo a salvação prometida. Naquele contexto significava que a Babilônia seria conquistada e o povo de Deus liberto. No capítulo 47 é uma canção fúnebre que zomba da destruição da Babilônia, apresentada como uma escrava que é levada ao cativeiro. Canções parecidas com essa encontra-se no capítulo 13, 1, 14, 25, Jeremias 50 até o 51. A destruição da Babilônia vai se tornar símbolo da destruição do mundo que se opõe a Deus. Então, em simbolismo, mais uma vez, Isaías, um poeta de mão cheia, como a gente já sabe, ele vai trabalhar brilhantemente usando a Babilônia, mas para mostrar para mim, para você, que são as pessoas, na verdade, ele fala aqui, ó, Babilônia vai se tornar símbolo da destruição do mundo que se opõe a Deus. Então, é como se essa cidade de Babilônia fosse as pessoas que são contra Deus. Existe, Ranilde, pessoas que se voltam contra o Criador? Existe. Desde o passado até hoje, a gente vivencia isso, pessoas que tentam de todas as maneiras desqualificar, desacreditar no Criador, né? E tenta levar outros. Então vamos ler com cautela e pedir para que Deus fale comigo e com você através da palavra dele, porque a palavra de Deus é a palavra dele para nós hoje, agora. Então vamos lá. Ele diz assim no capítulo 1: O Senhor diz: Babilônia, desça do seu trono e sente-se no pó. Você era como uma virgem, bela, delicada e mimada, mas nunca mais será assim. Agora você é uma escrava. Pegue o moinho e comece a moer a farinha. Tire o véu, levante a saia e de pernas de fora atravesse os rios. Olha o jeito que Isaías fala, usando a poesia de forma brilhante. Perna de fora e aí 3. Todos haverão sem roupa, completamente nua. Eu vou me vingar de você e ninguém poderá me impedir. 4. O nosso Salvador é o Senhor Todo-Poderoso, o Santo Deus de Israel. 5. Ele diz a Babilônia: sente-se e fique calada. Vá para um lugar escuro, pois nunca mais você será chamada de Rainha das Nações. Eu estava irado com o meu povo,
o meu povo escolhido, por isso o humilhei e o entreguei nas suas mãos. Mas você não foi bondoso com ele. Pelo contrário, tratou até mesmo os velhos com crueldade. Então ele está falando aqui em figura de linguagem de um povo escolhido daquela época, onde ele colocou na mão desses babilônios. E esses babilônios massacraram, né? Pegaram o povo de Deus, fizeram coisas horríveis. Hoje vivemos isso, Ranildes, vivemos. Você que mora no Brasil, a grande maioria não tem noção de quantos cristãos sofrem fora do Brasil, né? Por levar a palavra, por tentar mostrar para eles que existe um Deus soberano, Deus que governa esse mundo, Deus que rege esse mundo, apesar de que o inimigo ele age com a permissão de Deus, né? E aí as pessoas não têm noção. E hoje ainda o povo de Deus é massacrado, é morto por causa da palavra de Deus. Então, esse livro aqui, ele falou naquela época e hoje também estamos ainda vivendo essa época. Caso você não saiba, tem lugares fora daqui que se você disser que acredita em Jesus, você é morto, certo? Então, ele está falando aqui, o Isaías foi usado para você ver a grandiosidade, a maravilha que é a palavra de Deus, né? Que ela foi ela é a verdade, porque ela fala do que aconteceu, o que vai acontecer, o que está acontecendo. E você não acha isso em livro nenhum, né? E ele fala aqui nos livros de Isaías, que a gente tem lido os capítulos, que nenhum Deus tem o poder de fazer isso, somente o nosso Deus Criador, né? Que confirma todas as coisas que ele coloca para nós. Aí no 7 ele fala assim: você imaginou que seria rainha para sempre e não levou a sério o que estava acontecendo. Nem pensou como tudo ia acabar. Você ama a imoralidade. Aqui está falando com todos aqueles que temam ainda hoje de andar conforme a sua vontade. Eu vou fazer aquilo que eu quero, a vida é minha, né? Eu quero fazer que me sinto feliz, né? Eu não tenho que fazer para agradar ninguém. Então é para você esses versículos, para você que acha que você não tem que prestar conta com ninguém, para você que acha que você pode fazer realmente tudo o que você quer, sem consequências. Saiba que tudo nessa vida tem consequências, igual um bumerangue. Ele vai, mas ele volta. Então não pense você que você vai viver uma vida errada, uma vida totalmente errada e depois, sabe, e você acha que vai ficar tudo bem. Não é assim, né? Nós precisamos viver realmente uma vida aqui que vale a pena, né? Que Deus se orgulhe de nós. Deus é o nosso Pai. E nós como pais que já temos filhos, a gente quer se orgulhar dos nossos filhos. E Deus não é diferente. Deus quer que nós façamos as coisas corretas aqui para que Ele se orgulhe de nós. Para que Ele olhe, poxa, aquilo que eu criei é bom, né? Porque tudo que Deus criou na criação, se você ler lá em Gênesis, Ele acabava de criar e Ele escrevia. E Deus viu que isso era bom. Então Deus, Ele viu, quando Ele nos criou também, que era uma coisa para dar certo. Mas, infelizmente, a nossa carne, ela só quer coisa errada, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós. E que nos ajude a escolher, sim, as coisas certas. E que realmente nós podemos fazer tudo, mas que a gente escolha fazer a coisa correta. Sempre, peça para Deus isso. Você imaginou que, aí ele fala que você imaginou que seria a rainha para sempre, que não levou a sério o que estava acontecendo, nem pensou como tudo ia acabar. Você ama a imoralidade e pensa que não corre nenhum perigo. Você diz assim: não há ninguém tão importante como eu, não há ninguém igual a mim. Nunca ficarei viúva, nem perderei nenhum dos meus filhos. O mal, as pessoas mal, elas acham que nada de mal vai acontecer a elas, né? Elas acham que elas estão corretas nos seus pensamentos, que todo mundo está errado e ela está certa. E aí ele está falando aqui para ti que não é bem assim.
Aí ele fala aqui, nem perderei nenhum dos meus filhos, achando que nada vai abalar, né? Que ele tá bem, né? Aí no 9 ele diz, mas agora escute o que eu lhe digo. Eu sei que você sabe fazer despachos, e que as suas feitiçarias são poderosas, mas tudo isso não adianta nada. De repente, no mesmo dia, você vai ficar viúva e vai perder os filhos. Você se sentia segura na sua maldade e imaginava que ninguém via o que você estava fazendo? Foram a sua sabedoria e o seu conhecimento que a enganaram. Você pensa assim, né? Então ele fala, e realmente a mente das pessoas má, elas acham que elas nunca vai chegar para ela a consequência, né? Ela acha que ela tá certa. Aí ele fala que não há ninguém tão importante como eu. Você pensa, né? Você que tem essa mente. Por isso cairá a desgraça sobre você. Então saiba, né, que Deus, assim como ele cuida dos seus, do seu povo, ele também cuida das pessoas má. Viu? Então cuidado. A mão de Deus pesa. Deus não é brinquedo, Deus é real. Quer você queira ou não, Deus é real. Se você está acordada hoje é porque ele te permitiu. Se você está com saúde, se você tem um café para tomar, um pão, ele cuida de você. Mas claro que todos os dias nós fazemos escolhas que nos levam a algum lugar, certo? Então, às vezes as pessoas, mas tem mendigo na rua, tem isso, tem aquilo. Faz parte das escolhas erradas, né? Muitas das pessoas que estão na rua foram abandonadas pelos pais, ou então teve alguma coisa na vida que ela não soube administrar, que ela foi parar na rua, alguma consequência dos seus vícios, né, do seu eu. As nossas escolhas, elas são muito importantes, porque elas mostram onde a gente vai chegar. Isso é bíblico, tá bom? Aí ele continua aqui, e as suas feitiçarias não valem nada. A sua destruição está chegando e não haverá jeito de escapar dela. Será uma desgraça como você não imaginava e virá quando você menos estiver esperando. Que é isso que ele está falando aqui, Isaías? No 11, ele está falando do fim, né? Que nem eu nem você sabemos o dia, a hora, ele vai vir e nesse dia que ele vir acabou. É a prestação de contas, né? E aí ele diz que não vai ter mais chance para você que faz as coisas erradas. Então hoje é dia de salvação. Procure uma igreja ou não, fale com Deus onde você estiver, entregue a sua alma, depois procure uma igreja séria, siga o Senhor, faça a obra, esclareça a vida de outros, certo? Para que essa desgraça que ele fala aqui, que vai vir, não adianta você achar, não, eu escuto que Jesus está voltando desde criança e até agora nada. Ele vai vir. Ele ressuscitou. Ele é real e ele vai vir, quer você queira ou não. Então a minha esperança é que você creia nele e comece a andar com ele, amém? 12. Fique com os despachos e as feitiçarias que você tem participado desde que era jovem. É possível que eles a ajudem e que com eles você assuste os seus inimigos? 13. Apesar de todos os conselhos que tem, você não pode escapar. Que os seus astrólogos se apresentem e a ajudem. Eles estudam o céu e ficam olhando para as estrelas, a fim de dizer todos os meses o que vai acontecer com você. Olha aí, você que anda atrás de astrologia, tá cheio de crente aí, de que meu signo não é tal. Crente não crê nisso, pelo amor de Deus. A fim de dizer todos os meses o que vai acontecer, isso aí acontece. Olha, é tão verdade a Bíblia que ela fala até sobre isso.
sobre essas pessoas que andam atrás de signo. Ai, meu signo é isso, porque fala na astrologia que, pelo amor de Deus, vamos ler a palavra de Deus. 14. Pois eles são como palha, o fogo os destruirá e eles não poderão se salvar. Ele está falando dos astrólogos, né, que tentam prever o que vai acontecer. Ele diz que eles não podem se salvar e nem fugir da destruição. Daqueles que a agem faz para si, voltando. 14. Pois eles são como a palha, o fogo os destruirá e eles não poderão se salvar. Pois este não é um foguinho daquele que a gente faz para se esquentar, sentando-se bem perto dele. É isso que acontecerá com os seus adivinhos, com os quais você tem lidado toda a sua vida. Todos eles irão embora, cada um segundo o seu próprio caminho. Nenhum deles poderá salvar você. Então ele está falando aqui que no fim, né, vai terminar com fogo, mas não foguinho não. Ele está acabando de dizer aqui, o foguinho que a gente faz para a gente se esquentar não, vai ser um fogo mesmo, que não vai escapar, que toda alma que se revolta contra Deus, que não crê em Deus, vai prestar conta. Ou que diz que crê, mas não anda com Deus, não faz a vontade, vai se ver com Deus. Né? Então a minha oração hoje, como a gente viu, que a gente seja real, né? Que a gente busque realmente o Senhor, que a gente vai se entristecer com as pessoas, né? Que vai ter conflitos, vamos ficar alerta. Essa semana eu compartilhei uma coisa no Face que Deus ele bate na porta para a gente abrir, mas o diabo ele aproveita as brechas, né? Então isso fica um alerta para mim e para você. Precisamos ficar alerta. O inimigo não está feliz com o que estou fazendo. Se a sua igreja está intensa, ele também não está feliz. Então precisamos orar e vigiar. Lembra da nossa arma? Oração, jejum, leitura da palavra. Volto a dizer isso. Sem isso não dá para ser cristão. Vamos buscar o Senhor. Vamos ficar de antena aberta para ver as ciladas do inimigo. Vamos esclarecer. Vamos pedir desculpa quando a gente for usada pelo inimigo, porque não pense você que o fato de você ser cristão, você não é usada, né? Em qualquer brecha. Tem um versículo da Bíblia que diz que o diabo está ao nosso redor como um leão rugindo, tentando nos destruir, né? Então, o tempo todo. Você dorme, mas o diabo não dorme. Deus também não, ele nos vigia, ele cuida de nós. Mas o diabo também não dorme. Ele arma, ele sabe o que você gosta, ele sabe tudo. E ele arma o circo perfeito, que às vezes a gente nem entende. Quando a gente vê, a gente já está no meio da confusão. Tá bom? Então vamos orar para que Deus abra os nossos olhos, porque os campos estão brancos. As pessoas estão perdidas até dentro da igreja. Temos visto isso é triste, né? Porque as igrejas já era para estar anos-luz, né? Salvando com foco, né? Não pensando em coisas pequenas, mas as igrejas já estão cheias de crente que precisa de Deus ainda. Crentes imaturos, crentes que não pensam nos outros, crente que por qualquer coisa perde o foco. Por que Deus nos comparou com a ovelha? Já parou para pensar nisso? Ele nos chama de ovelha, ele diz que ele é o bom pastor e que nós somos ovelha. Por que será que nós somos ovelhas? A ovelha, qualquer coisa distrai ela, tira ela do foco. Qualquer um engana ela. Né? Qualquer coisa tira ela do alvo. É por isso que eu e você somos ovelha. Vamos orar, vamos vigiar, para que a gente escute a voz do Mestre no meio de tantas vozes erradas, tantas coisas erradas que o diabo quer colocar na nossa mente, que nós possamos ouvir a voz de Deus. E que as outras vozes não nos confundam. Pare de viver para você e viva para Deus. Você vai ver que vai fazer toda a diferença.
Busca o Senhor verdadeiramente. Senhor, eu quero ser usada, Senhor. Me faz sentir. Faça isso. Ore intensamente por isso. Deus diz que se a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é tudo? No português é tudo, né? É da minha maquiagem ao meu carro. Deus cuida de nós. É a vestimenta, é o pão. Ele cuida de tudo. Foque o Senhor. Foque o Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar nesse momento. Um beijo para o Paulo Moraes. Um beijo para a Samela Suzane. Um beijo a vocês, tá bom? Vamos compartilhar, se puder, né? Nosso canal lá no YouTube, com mais de 40 vídeos já. Acho que estamos quase chegando nos 50. Para honra e glória do Senhor. O Senhor tem nos usado para ler a palavra, porque as pessoas não leem, ela diz que não entende, e o Senhor tem nos dado esclarecimento, e a gente está lendo junto. Muito legal isso. Para você e para mim, porque quando eu falo para você, Deus está falando para mim. Eu não me excluo em nada. Eu preciso estar alerta. Eu preciso focar o reino sempre. Porque tudo ao meu redor vai querer tirar a minha atenção. E eu preciso estar focada. Eu e você, tá bom? Então Deus falou comigo, falou com você também. Se você puder, compartilhe esse vídeo no seu Facebook, nos grupos, para que outras pessoas sejam alcançadas e alimentadas, tá bom? Para que a gente siga. Porque tem muita coisa para fazer. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado pela existência da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez, volto a dizer, no Brasil podemos ler. Muito obrigado, Senhor. Tem lugar que não podemos ler a Tua palavra. Não podemos nem mesmo falar no Teu nome, Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque estamos no Brasil. Não sei até quando, Senhor. Mas por enquanto podemos falar que Tu és o Salvador, que Tu és o Criador dos céus e da terra. Que não caia uma folha, Senhor, da árvore sem a Tua permissão. Que Tu sabes quanto fio de cabelo tem nas nossas cabeças, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela nossa família, Senhor. A nossa família de carne, meus filhos, o meu marido, Senhor. Obrigado. Não tenho mais pai, não tenho mais mãe, Senhor, mas meus irmãos, visito meus irmãos, minhas cunhadas, Senhor, meus sobrinhos. Guarda cada um, Senhor. Que eles possam te reconhecer como Senhor e Salvador de suas vidas, Senhor, é meu desejo. Obrigado por nos dar essa oportunidade, Senhor, de compartilhar a Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade, Senhor. A Tua palavra diz que ela é eterna, que tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece. Louvado seja o Teu nome. Obrigado pelo estudo de hoje, Senhor, através da Tua palavra de Isaías 57, que fala, Senhor, que os maus, Senhor, vão prestar conta. Às vezes a gente vê os maus prosperarem e a gente não entende. Mas a Tua palavra diz que o fim deles é triste, Senhor. É um fogo. E não é um fogo que aquece, é um fogo que vai queimar, Senhor. Então ajuda-nos, Senhor, a tirar pessoas desse caminho errado. Que nós possamos ser luz, Senhor. Que nós possamos ficar ligados, Senhor. Plugado contigo, Senhor, para podermos perceber as artimanhas do diabo, Senhor, que tenta nos tirar do foco, quer ganhar almas, quer alimentar um ao outro, Senhor, quer ajudar um ao outro. Nos ajuda a crescer espiritualmente, Senhor, e nos faz ver os campos brancos sempre, Senhor. Nos dá foco. Em nome de Jesus, Tu como o nosso bom pastor, Senhor, segura nas nossas mãos, Senhor, e nos guia, Senhor, no caminho certo. Obrigado pelas vidas, Senhor, que visitaram a nossa igreja domingo. Abençoe os venezuelanos que estão aqui em Belém do Pará, Senhor. A gente tinha que ir para lá falar de Ti, Senhor, mas Tu mandaste eles para cá, Senhor. Aleluia. Para que a gente falasse até comodamente, Senhor. Eles estão no nosso bairro, estão perto da Condo, estão no centro da cidade, Senhor. Como eles falaram, eles não conhecem a Deus, Senhor. Muito obrigado por nos usar. Abençoe que eles possam continuar indo para a Tua casa e que eles possam conhecer esse Deus, Senhor, que salva, que cura, que cuida, que criou o universo. Que nós possamos ser luz e que eles possam ver em nós
essa verdade, Senhor, de te servir. E que tu és um Deus real, Senhor. Tu és um Deus real. Muito obrigado pela minha salvação mais uma vez, Senhor. Obrigado pela minha cura, Jesus. Sonda e conhece meu coração, esquadrinha, Senhor. Vê se há algum caminho mau, me livra, Senhor. Continua cuidando das minhas células, do meu corpo, Senhor. E afasta de mim, Senhor, a doença, qualquer doença, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que tu perdoes os meus pecados, que tu me ajude a caminhar, Senhor, e a fazer a tua vontade. No meu falar, no meu vestir, no meu andar, no abrir dos meus olhos, no andar, Senhor, no agir em tudo, Senhor, que eu venha a resplandecer o teu amor, teu carinho. Aqui também na minha família, Senhor, que eu possa ser luz com meus filhos, com meu esposo, com a minha sogra, com todos que vivem ao meu redor, Senhor. Perdoa as minhas faltas, Senhor, e me ajuda a caminhar. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de me ouvir. Que o Senhor guarde você, que você seja a luz, tá bom? 24 horas por dia. Um beijo e até amanhã, se Deus nos permitir, tá bom? Tchau. Beijo, 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 beijo.